Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenhando Paulos. E hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais importantes da igreja e que sempre teve um lugar de destaque na literatura e também na arte. Eu estou falando de Maria Madalena. E quem conversa comigo é autora, pesquisadora e professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo e também ela é coordenadora do Grupo de Pesquisas Arte Sacra no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, o Labo. Vilma Tomaso, seja bem-vinda, Vilma. Obrigada, Roberta, pelo convite. Vilma, como foi o seu trabalho de pesquisa que resultou no livro Maria Madalena, História, Tradição e Lenda, publicado pela Paulus Editora? Esse trabalho começou há muito tempo, há mais ou menos 20 anos, foi o meu trabalho de pesquisa de doutorado. Eu escrevi, a minha tese foi Maria Madalena e El Greco, né, na Contrarreforma e o artista El Greco. Foi aí que começou. Então faz muito tempo, né? E aí você traz, quais foram os recursos que você recorreu para trazer os documentos, para você trazer, porque a gente está falando de um livro que é uma obra completa sobre Maria Madalena, né? Então eu imagino que você teve um trabalho intenso, recorreu a alguns documentos não só daqui do Brasil. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre esse processo? Posso, sim. Eu pesquisei basicamente tudo sobre Maria Madalena, dos evangelhos, né, os evangelhos que nós temos no Novo e no Antigo Testamento, porque o Novo remete também ao Antigo. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos, depois eu explico por quê. Aliás, tem tudo no livro, viu, Roberta? Os interessados Sim. no livro. Eu pesquisei os padres da igreja, o que diziam dela. Eu pesquisei os textos apócrifos, que são aqueles textos que dizem que a igreja esconde, mas existe o evangelho apócrifo, publicado, quem quiser pode buscar. Estudei os textos gnósticos e a figura de Maria Madalena na arte, desde quando ela começa a aparecer. E como é que ela era tratada, retratada, conhecida, e como é que a imagem dela foi mudando através dos séculos, do tempo, né? Foi assim. E o que você descobriu? Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi uma discípula fiel a Jesus, que, como está escrito no Evangelho de Lucas, né, capítulo 8, logo nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, ela, com outras mulheres, seguia Jesus com seus próprios recursos. Então, a gente vê que Maria Madalena foi uma mulher, uma discípula, ela seguia Jesus, mas não só seguia, como ela e outras mulheres, assim, bancavam. Mas por que bancavam Jesus? Elas, porque você sabe que viagem sempre foi alguma coisa cara, né? Naquele tempo, Jesus viajava com seus seguidores, eles precisavam dormir, precisavam de roupas, precisavam comida, né? Precisavam de lugar para descansar, né? E precisavam de dinheiro. Então, essas mulheres e outras pessoas também é que providenciavam essas coisas, né, para Jesus. Isso está escrito no Evangelho, só que o Evangelho fala de forma muito curtinha, mas depois a gente tem as pessoas, os exegetas, que vão desenvolvendo esse tema, né, essa frase bíblica muito importante. Então, e foi a outra coisa, primeira coisa, você perguntou quem foi Maria Madalena, uma discípula fiel de Jesus. A outra coisa, quem foi Maria Madalena? Primeira testemunha, segundo o Evangelho de João, do maior evento do cristianismo, que é a ressurreição. Então, ela é uma pessoa muito importante. Importante, e eu ia entrar justamente nessa fala, né? Por que Maria Madalena é considerada uma personagem tão importante para a igreja e, ao mesmo tempo, tão contraditória? Isso aí tem uma explicação, tem várias explicações, né?
e Tá. todas estão compiladas no livro. Por que que ela é contraditória? Por que ela é difícil de ser entendida? Porque, se você notar, todas as mulheres que aparecem na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, elas são filhas de alguém, irmãs de alguém, esposa de alguém, tá? E mãe Tá. de alguém. Elas têm, ou são irmãs, ou filhas, filha de alguém, esposa de alguém, ela está sempre ligada a um homem. No caso de Maria Madalena, só é falado que ela é de Magdala, a cidade Migdel. Tanto é que o primeiro capítulo do livro, eu falo da cidade dela. Eu conto uma história da cidade anterior, um pouco anterior a Jesus, para a gente entender o que era, que foi essa cidade. Então, é por isso, né? Quem é essa mulher que não é irmã de ninguém, não aparece o pai dela, não aparece o marido dela, e ela também parece que não tem filho. Então, daí, por causa disso, é que foram acontecendo, o povo mesmo vai fazendo as associações, né? Quando não tem informação, Roberta, o nosso cérebro coloca, né? A gente precisa de uma informação, às vezes, para fazer a coisa ter sentido. Por que só ela não é irmã, não está ligada a nenhum homem, apenas ao nome da cidade? Então, daí começam as coisas, porque ela pelo fato dela ser tão assim contraditória, é justamente aí que começa. Não está ligada a nenhum homem, a imagem dela, né? Nem como filha, nem como irmã, nem como esposa, Tá. mãe. E diante da sua pesquisa, o que que a gente entende como a maior lenda sobre Maria Madalena? Há muitas, né? Eu coloco algumas, né? Mas a maior, que inclusive eu diferencio lenda e tradição, porque a tradição para a Igreja Católica, você sabe, ela tem tanto valor como a Escritura, né? Uhum. Exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Santa Verônica não aparece nos Evangelhos, é tradição. Os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, eles não aparecem nos evangelhos, né? Não está em Mateus, não está em Marcos, Lucas e João. Mas ele aparece em alguns evangelhos apócrifos, então a tradição trouxe para a igreja. A gente comemora na igreja, celebra o dia de São Joaquim e Santana. Então, isso é tradição. Então, a tradição ela tem uma que é muito interessante, que eu falo, tem até um capítulo sobre ela, que se chama Legenda Áurea. É uma história de que Madalena, aí juntaram Madalena como se fosse irmã de Lázaro e Marta. E a gente vai ver também no livro que não é assim, mas não importa, estou falando dessa história. Juntaram essa Madalena aos irmãos, né, que na verdade é só Maria, e ela, depois de 14 anos que Jesus ressuscitou, ela, os irmãos, São Maximino e outros santos, outros discípulos, estavam pregando, incomodando os romanos, né? Então, eles colocaram, todos eles, né, numa embarcação sem vela e sem nau, e sem direção, né? Para que eles morressem à deriva no mar. Quis a providência divina que eles fossem parar em Marsella, e lá eles evangelizaram a França. Então, existe um lugar na França chamado Saint-Baume, que é uma gruta, onde que ela viveu os últimos 30 anos da vida dela. Aí eu fui lá, sabe, Roberta? Eu fui. É difícil subir. Eu fui, e quem toma conta são os dominicanos, tem uma igreja lá, e a ordem dominicana é que toma conta. Se você perguntar para um frei dominicano que está lá, mas escuta, Maria Madalena viveu aí? Como tem uma relíquia dela importante lá, aparece no livro também, ele fala, olha, se ela viveu aqui, eu não sei, mas que ela está aí, ela está.
Essa é a resposta que eles dão. É bonito, né? E é uma Sim. hoje muita gente vai visitar essa gruta em Saint-Baume e é uma boa caminhada numa subida íngreme. E depois, quando você chega lá, tem mais 150 degraus para você chegar. E ah, ela é muito querida na França, né? Vilma, você traz aqui um capítulo sobre o Papa Gregório Magno e a Nova Madalena. Explica para Tá. gente. Então, o Papa Gregório Magno foi um grande papa, grande papa. Inclusive, só para fazer um link, se você se lembrar do dia 27 de março, que havia um ícone, Salus Romani Populi, que era um ícone de Nossa Senhora. Esse ícone, fazendo um parênteses, o Papa Gregório levou por Roma, numa época de peste, Papa Gregório é do século VI, né? Estamos falando do século por Roma, para pedir uma intercessão para que a peste fosse embora, né? Para que acabasse a peste. E a peste acabou. Então, esse é o Papa Gregório Magno, santo e Magno, né? Só há dois Magnos na igreja até hoje, Papa Leão Magno e Papa Gregório Magno. Lá, como eu falei para você anteriormente, Maria Madalena, ela não está ligada a nenhum homem. Então, o que o povo fez? O povo achava que, como tinha uma pecadora anônima que ungiu Jesus, que essa pecadora anônima, capítulo 7 de Lucas, podia ser a Maria Madalena. Mas também tem a Maria de Betânia, Betânia é outra cidade. Betânia é outra cidade. Uma está no sul, outra está no norte. Maria de Betânia ungiu Jesus também. Então, como ela ungiu Jesus, então juntaram as três mulheres. Então, juntou Maria de Betânia, a pecadora anônima que aparece nos últimos versículos do capítulo 7 de Lucas, e a Maria Madalena numa pessoa só. Só que essa pecadora anônima, o povo achava que ela era uma prostituta. Não está escrito nada. Falou só pecadora. Então, o pecadora virou prostituta. Da pecadora anônima, do capítulo 7 de Lucas, dos últimos versículos. É uma interpretação. Juntaram tudo. Bom, o povo já fazia essa conexão. Desde o começo da igreja, fazia essa conexão. Porque Maria Madalena é importante. Ela foi uma das mulheres que foi a primeira testemunha-chave da ressurreição. Tudo bem. Então, mas o povo a venerava muito. Quando houve muito sofrimento em Roma, Roma estava caída mesmo, era pós-Império Romano, tinha a peste que eu acabei de falar, povo muito pobre, morrendo. Só que naquela época, Roberto, eles tinham medo de ir para o inferno. Então, um consolo que o Papa encontrou foi falar para o povo que, olha, Maria Madalena pecou, mas ela muito amou. Ele chamou a pecadora anônima, mas era um consolo para o povo. Então, assim, se você pecar, Jesus na cruz vai apagar seus pecados e na ressurreição ele te dá uma vida nova. Você não vai para o inferno, entende? Estou falando de uma forma simples. O que acontece? Vem... Isso numa homilia dele. Duas. Está no livro, eu fiz questão de buscar essas homilias, demorei um pouco também para entregar o livro para Paulo por isso, fiz a tradução numa tradutora juramentada, em francês, e coloquei toda a homilia completa, está no anexo lá. Por quê? Hoje em dia, as pessoas, muitas pessoas que escrevem sobre Maria Madalena, acusam injustamente o Papa Gregório Magno de ter sido ele a difamar Maria Madalena porque a igreja é machista. E isso não tem nada a ver. Quando você faz uma pesquisa séria, você vê que isso não tem sentido o que é falado. Mas o que eles fazem? Leem um trecho, eu duvido que alguém tenha lido completa, porque para mim eu demorei muito. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado,
eu fui a uma biblioteca beneditina, me emprestaram aliás, eu pedi para a bibliotecária tirar a licença para tirar um xerox, ela tirou e estava em espanhol. Hoje eu perdi o contato com essa bibliotecária e não sei onde está como eu falei para vocês, são 20 anos, né? Faz muito tempo. Então, eu importei um livro justamente por isso, para ter isso. E se você ler, depois está no final do livro, você vai ver que a última coisa que o Papa Gregório fez foi difamar Maria Madalena. Aliás, eu recomendo a leitura, porque ele faz uma exaltação à mulher. Exaltação. Então, Uau! Essa é uma grande lenda, né? assim, não chega a ser uma lenda, foi assim uma juntaram, eu digo que foi em caráter teológico, sabe? Para ensinar Aham. sentido essa mulher híbrida, quer dizer, uma mulher constituída de três, né? Foi nas homilias do Papa Gregório, a 25 e a 33, tem o caráter teológico de tirar a culpa das pessoas, colocar o arrependimento, mostrar que o arrependimento te traz uma nova vida. Bom, quem ver o seu livro vai ver que ele é cheio de ícones belíssimos. Então, você trouxe alguns trabalhos de dois importantes nomes da arte sacra na atualidade, que é o Cláudio Pastro e o padre Marco Ivan Rupnik, que, aliás, fez um prefácio belíssimo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas duas referências. Bom, Cláudio Pastro, já lancei um livro, lembra, em 2017, ele está até aqui, vamos... Sim, pode! O Cristo Pantocrator, maravilhoso. A partir do Cláudio Pastro, por tudo que ele me falou, eu faço um passeio. Esse livro traz arte sacra desde as catacumbas até os artistas sacros contemporâneos, né? É uma história quase que completa da arte sacra. E, então, acho que está bem abordado lá. Ele foi uma pessoa, um amigo, se tornou um amigo depois que eu comecei a fazer a pesquisa, né, com ele. E eu admiro muito os trabalhos dele. Quem não admira Aparecida, né? Muitas igrejas que ele deixou aqui. Ele tem uma visão completamente diferente da arte sacra. Conheci, já faz uns 10 anos, foi em 2009, visitando Fátima, a nova Basílica de Fátima, chama Basílica da Santíssima Trindade. É um painel maravilhoso que depois eu soube que era do Centro Alete, do padre Marco Ivan Rupnik. E fui atrás, né? Então, de 10 anos para cá, estou seguindo o padre Rupnik, lendo os escritos dele, que são muito interessantes, assim como os do Cláudio Pastro, e o conheci pessoalmente em 2017, quando ele fez um seminário aqui na CNBB, e depois em 2019, 2019 em Castanhal, onde ele também falou em outro seminário da CNBB. Então, são dois artistas importantíssimos. O padre Rupnik faz homilias e palestras no Vaticano, até para o nosso querido Papa. Ele é muito respeitado na Europa, nos Estados Unidos, tem arte também na Europa, Estados Unidos, Austrália, e está fazendo atualmente a parte externa do Santuário Basílica de Aparecida, né? Não sei se você sabe disso, Roberta. Sim, porque você me contou. Então, Sim. parece que, se tudo der certo, né, a primeira parte, né, são 4, será inaugurada em outubro desse ano, se Deus quiser, não sei se vai mudar. Então, ele está sendo muito conhecido aqui no Brasil, mundialmente ele já é, agora mais ainda, e ele fez o prefácio do livro, né, que foi, para mim, Maravilhoso. ele leu,
e senão ele não teria feito. E foi um motivo assim, tô muito feliz por isso, né? E a arte deles, do Cláudio Pastro e do padre Rupnik, embora sejam diferentes, porque cada um tem o seu traço, elas têm a base, a essência muito parecidas. Os dois se inspiram na arte bizantina, na arte do ícone, na arte românica, artistas modernos, por exemplo, os dois gostam muito de Henri Matisse, e também nos ditos do Concílio Vaticano II, sobre arte, né, e sobre liturgia, porque a arte sacra é um serviço litúrgico, né? A arte não existe para enfeitar igreja, ela existe para, como dizia meu querido Cláudio Pastro, para preparar o espaço da presença, o Cristo na liturgia, né? Tivemos uma aula hoje. Maravilhoso! Agora, antes da gente finalizar, eu quero que a Vilma, pesquisadora, ela fale o que ela tem, o que ela acha, o que ela aprendeu com Maria Madalena, o que Maria Madalena representa para você. Olha, Maria Madalena representa para mim o exemplo do que o ser humano tem que ser em relação ao seu Deus, né? Estou falando do Deus cristão, do Deus. Ela foi uma seguidora, ela não questionou, isso que eu achei interessante, né? Ela simplesmente aceitou, quando ela encontrou aquele Jesus de Nazaré, falou, mas é isso que eu estava procurando, é o que fez, é que deu sentido à vida dela. Então, mais do que não questionou, é que é aquele Jesus de Nazaré que deu sentido à sua vida. E é isso, eu acho que cada cristão, homem, mulher, tem que se espelhar em Maria Madalena, né? É isso que eu acho bonito nela. Ela é uma figura magnífica do Evangelho e eu acho que ela era muito querida por Jesus. Eu acho que ele a amava muito, como assim como ele nos ama, sabe? Uma das coisas que o homem moderno perdeu é a dimensão do amor que Deus tem por ele, por nós todos, né? Então é isso que eu falo de Maria Madalena, minha linda Madalena. E eu te agradeço por ter participado do Resenhando. Eu te agradeço pela sua colaboração como pesquisadora, como autora. Todo o seu trabalho enriquece o nosso conhecimento. E muita gratidão, Vilma. Eu que agradeço. Obrigada, Roberta. Muito obrigada.